Globo Esporte de volta e a gente mudou o cenário. Já está reconhecendo? Estamos no PC para fazermos a primeira entrevista exclusiva do técnico Thiago Carpini em terra cearense. Professor, muito obrigado por receber o GE. Bem-vindo ao nosso programa. Você está animado aí para a decisão de domingo? Já está vivendo a expectativa desse Clássico Rei que vale o título? Boa tarde. Boa tarde, bom. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Sejam bem-vindos aqui no PC, né? Na nossa casa. Prazer recebê-los. Acho que esse primeiro contato um pouquinho mais próximo, essa especial muito bacana. E sem dúvida, né? Pelo pouquinho que eu experimentei do Clássico Rei, a gente já sabe tudo que espera esses dois jogos decisivos dos próximos finais de semana aí. E a gente não pode falar de domingo sem falar o que aconteceu na semana, né? Na classificação dramática na Copa do Brasil contra o Maguari. Sofreu talvez mais do que esperava o Fortaleza e a sua torcida. O que você tira de lição desse compromisso do meio da semana, olhando para frente? Eu falei isso muito para os atletas durante a semana, né? A gente sabe que um jogo de mata ele tem as suas particularidades. É um nível de tensão muito alto. A gente enfrenta um adversário que nós sabemos que é inferior a nós, então ele é um franco atirador, ele não tem responsabilidade nenhuma. Então o que ele conseguir está de bom tamanho. E a gente sabe que, por outro lado, a responsabilidade é toda do Fortaleza. E se o resultado não acontece, a classificação não acontece, é uma tragédia, é um peso, já de tantos pesos que se carregam do ano anterior, né? Então, eu acho que isso atrapalhou um pouco. Nós tivemos alguns erros muito grandes, nesse tipo de jogos, de finais, como é o Clássico Rei, jogos de mata, não pode acontecer. Mas são situações que fazem parte de um processo, né, de construção e reconstrução. Então, o que a gente tira de proveito é a entrega, a competitividade, a luta, é o Fortaleza acreditar até o fim, buscar a vitória da maneira que foi. Isso também, de certa forma, é bacana, cria casca, mas, por outro lado, a gente sabe onde nós erramos e o que nós precisamos evoluir. Claro que você não vai fazer mágica em menos de 3 meses, né? Mudar da água para o vinho em 3 meses. Mas, querendo ou não, esse ano já são 10 jogos, já entre aspas, né? São só 10 jogos, mas com 7 vitórias, 3 empates. Ainda assim, Carpini, não há um encantamento por parte do torcedor, né? A gente percebe isso na arquibancada, também percebeu nesse jogo do meio da semana. O que você acha que falta ainda para haver esse encantamento? Foram 17 saídas, eu cheguei na semifinal sem um elenco completo, eu estreiei sem zagueiro, eu joguei o campeonato inteiro sem lateral, eu não tinha extremo, quando chega extremo eu perco o centroavante. Então tudo isso, as pessoas que vivem o futebol como nós, às vezes esperam um passe de mágica. E o futebol não é dessa maneira, é uma construção. Eu queria hoje estar jogando o melhor futebol do Fortaleza, nós vamos chegar a esse nível, mas ainda não estamos. Mas mediante essas dificuldades, a gente conseguir ajustar, melhorar, superar, com pontos, com metas, com objetivos, com classificação, com final, com avanço de fase, sem dúvida é mais importante. Então, esse espetáculo dentro de campo, o torcedor precisa ter um pouco mais de paciência. E no meio desses 10 jogos que a gente citou, teve um Clássico Rei já. Você já viveu a experiência de um primeiro Clássico Rei, né? No Castelão, inclusive. E havia uma crítica muito forte nos últimos anos sobre o desempenho do Fortaleza em Clássicos Rei. Dessa vez não, dessa vez houve uma avaliação diferente, pelo menos eu enxergo dessa forma, que o Fortaleza competiu, teve uma postura diferente dos demais clássicos. Você acha que nessa caminhada, nessa curta caminhada já, você construiu o suficiente para quebrar esse tabu que chega a 11 jogos? Dá para quebrar esse tabu a partir de domingo já? Olha, eu não entendo que o Clássico é um jogo qualquer. Eu acho que é um jogo muito diferente, muito atípico, com todas as particularidades regionais, culturais, de rivalidade. E a gente tentou passar isso para os atletas que a gente não jogaria como mais um jogo do Campeonato Cearense. E assim vão ser também os 2 jogos do Clássico Rei, das finais, ainda com um ingrediente a mais, que é valendo um título, que a gente busca esse título. São 2 anos já de jejum do Fortaleza. Então, a gente entende que é diferente. Eu acho que esses atletas já entenderam um pouco daquilo que a gente quer de nível de competitividade, de entrega. Alguém chegou a conversar com você sobre isso? Ó, Carpini, a gente está assim assado, a gente precisa disso, disso, disso. Chegou a conversar com você sobre o Clássico Rei especificamente? Com certeza. Desde quando eu cheguei no clube, fala-se muito do Clássico Rei, né? A expectativa de poder ter vivido a primeira vez, e aconteceu, e agora nós vamos ter a oportunidade de novo. Mas, e eu procuro também passar para os atletas que estão chegando e para os remanescentes, que é um jejum incômodo, que incomoda o nosso torcedor, nos incomoda também pelo tamanho e a grandeza também da nossa instituição.
mas que nós temos que ter um equilíbrio em relação a isso e não trazer todo esse peso dos 2 anos, porque nesses últimos 2 anos não era esse grupo, não era esse treinador, não era esse projeto, não eram as pessoas que aqui estão. Mancuso, Moisés, Bareiro, semana atrás de semana você estava perdendo atleta. Como é que foi lidar com tudo isso? Você chegou a tentar segurar esses caras aqui ou viu que era impossível devido à necessidade financeira? Enfim, como é que foi lidar com essa dificuldade muito particular que tornou o seu trabalho ainda mais difícil? Sim, nós tínhamos traçado um planejamento no início de manter grande parte desse elenco e não abrir mão de ninguém. Depois disso muita coisa mudou e algumas mexidas elas foram necessárias. Quando eu cheguei ainda no meu planejamento eu teria Bareiro, Moisés e Breno Lopes, depois, antes mesmo da minha chegada teve a saída do Breno, depois do Moisés, depois do Matheus Pereira, depois do Mancuso, agora do Bareiro. E são peças fundamentais, eram jogadores pilares dentro desse processo que com certeza elevariam o nível de um elenco para essa competição de Série B com esses caras aqui. E infelizmente não aconteceu a permanência como a gente imaginava que pudesse acontecer. Claro que eu fiz os pedidos para que não fossem, que pudesse fazer os esforços necessários, mas a gente sabe que alguns esforços transcendem um pouco o momento do clube e precisavam acontecer. Então essa foi uma dificuldade muito grande. E antes mesmo disso, você já tinha passado por um outro episódio muito peculiar, que eu também não lembro de ter visto muitas vezes. As pessoas que contrataram você, Marcelo Paes, Sérgio Papelin, todas elas não fazem mais parte do clube e quando você chegou, aliás, pouco tempo depois elas já foram embora do clube e assumiram novas pessoas, novas funções. Como é que você lidou com esse baque? Imagino que você tenha se assustado com tudo isso, chegou a repensar a permanência aqui no Fortaleza, porque é algo muito preocupante realmente. Eu me colocando na sua posição, pô, o que está acontecendo aqui? Eu vou me embora também? Eu fico? Não sei. Eu acho que eu ia te fazer esse mesmo questionamento, né? De você, no seu trabalho, ser contratado por algumas pessoas, chegar em dezembro e ver um clube, voltar em janeiro e encontrar um outro clube. E realmente eu cheguei a pensar se esse era o projeto para mim. Eu nunca tive dúvida do Fortaleza, desde quando eu fui procurado. Eu queria que esse projeto tivesse acontecido antes. Estivemos ali próximo em algum momento de acontecer antes. Mas um dia antes do meu acerto aqui, eu tinha algumas situações encaminhadas, um pouco até apalavrada com outro clube, né, de Série A. E eu entendi o desafio e a oportunidade de não dar um passo atrás, mas viver um projeto com Fortaleza, que foi o que Fortaleza viveu nos últimos anos com diversos treinadores. Na quarta-feira eu tinha encaminhado uma situação, na quinta-feira na conversa com o Marcelo Paes, E como você falou, eu cheguei no clube, eu fui recebido pelo Marcelo Paes, pelo Júlio, pelo Papelin, pelo Del e pelo Boeck. Ninguém mais está aqui. Eu recebi um elenco, que poucos ainda estão aqui, daquilo que a gente imaginava. Mas eu momento algum eu me queixei, momento algum eu deixei de trabalhar, momento algum eu transferi a responsabilidade para alguém, só que eu já falei que foi um dos maiores e está sendo os maiores desafios da minha carreira. Eu cheguei a cogitar, cheguei a pensar, mas depois do período de ter a oportunidade de conviver com essas pessoas, com o Pedro, com o Roberto, com o presidente Colim, com o Dr. Cláudio, tanta gente boa que está aqui no clube, a gente começa a criar vínculo com as pessoas, ver que são pessoas sérias, pessoas que têm um caminho, né? A gente sabe onde quer chegar, o que nós precisamos traçar nesse percurso. E eu falei, cara, eu já sou parte desse projeto, é aqui que eu vou ficar, se eu estou aqui, é aqui que eu tenho que estar. Confiar nessas pessoas, no processo e tentar ajudar de alguma maneira.